Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A cidade desavembrogecia pacífica para quem via de fora. Suas ruas arborizadas, cafés movimentados e parques tranquilos davam a impressão de uma comunidade unida. Mas por trás dessa fachada, tensões raciais e preconceitos fervilhavam há décadas, invisíveis para muitos, mas muito reais para aqueles que os vivenciavam. Victoria Harris, uma mulher negra na casa dos 40 anos, estava caminhando naquela noite rua Maple, com a bolsa elegantemente pendurada no ombro, a mente ocupada com os projetos de sua fundação beneficente. Sua reputação de mulher forte, justa e comprometida era conhecida por todos que cruzavam seu caminho. Mas nas sombras, dois policiais, Blake Carter e Ryan Matthews, olhavam para ela com desconfiança, influenciados por boatos e seus preconceitos arraigados. Victoria não fazia ideia de que sua vida mudaria em questão de instantes. Naquela noite, ela experimentaria a violência da ignorância e do medo irracional. A polícia, convencida de estar protegendo a cidade de uma ameaça inexistente, estava preparada para agir sem pensar, sem buscar a verdade. O que deveria ser um simples passeio rapidamente se transformou em um pesadelo. Victoria estava prestes a ser enforcada em uma árvore, humilhada e exibida diante daqueles a quem sempre serviu e apoiou. Mas o que Blake e Ryan não sabiam era que Victoria Harris não era uma cidadã comum, e que sua dignidade e coragem transformariam o que parecia uma injustiça em uma lição de resiliência e verdade para toda a cidade. O vento do verão acariciava suavemente as folhas de rua Maple, e os postes de luz lançavam uma luz dourada que fazia o pavimento molhado brilhar. Victoria Harris caminhava calmamente, com os calcanhares batendo levemente no chão. Ela pensou na reunião daquela noite, nos planos para sua fundação e em como poderia ajudar ainda mais a comunidade. Avembrou. De repente, duas vozes abruptas soaram atrás dela. "Ei, pare!" gritou o oficial Blake Carter. "Não se mova!" Ele acrescentou. Oficial Ryan Matthews. Victoria congelou de surpresa, levantando as mãos levemente para mostrar sua cooperação. "Boa noite, senhores. Posso perguntar o que está acontecendo?" perguntou ela com a voz calma e comedida. Mas a polícia não estava realmente olhando para ela. Seus olhos estavam cheios de suspeita e preconceito. Eles tinham ouvido rumores sobre uma mulher que correspondia vagamente à sua descrição, suspeita de roubo em um bairro próximo. Sem verificar sua identidade, sem fazer perguntas, decidiram que era necessário agir. "Você se encaixa na descrição de suspeito. Vamos ter que prendê-lo", disse Blake friamente, quase satisfeito com sua missão. Victoria tentou argumentar com eles. "Senhores, acredito que houve um engano. Sou Victoria Harris, proprietária da Harris Enterprises, ativo na comunidade." Suas palavras caíram em um silêncio monótono. Os policiais não estavam ouvindo. Ryan agarrou seu braço com força, enquanto Blake observava os arredores. Num movimento impulsivo e brutal, eles a levaram ao parque mais próximo, um local isolado, e a penduraram em uma árvore robusta. Victoria sentiu a tensão nos braços e o frio cortante na pele. Mas, apesar da humilhação, permaneceu perfeitamente calma. Sua mente não se esforçou em vão. Analisou, memorizou cada detalhe, cada rosto, cada gesto, para depois, para a verdade que viria à tona. No parque, os postes de luz lançavam sombras sinistras. Os policiais, orgulhosos e cegos pela certeza, não sabiam que tinham acabado de enforcar em uma árvore não uma criminosa, mas uma mulher respeitada e admirada por toda a cidade. Uma mulher cuja coragem logo transformaria aquele erro fatal em uma lição de justiça e dignidade. Pendurada na árvore, Victoria sentiu a rigidez dos braços e a mordida da madeira contra a pele. Mas não gritou, não chorou. Sua respiração permaneceu calma, constante. Cada movimento era calculado, cada detalhe observado. Ela sabia que ceder ao pânico só serviria para fortalecer o poder injusto daqueles homens. Ao seu redor, o parque parecia silencioso, quase cúmplice. O farfalhar das folhas ao vento, o grito distante de uma coruja, o farfalhar discreto de um guaxinim. Cada som fazia parte de um drama que ela analisava com precisão. Victoria anotou mentalmente a posição dos postes de luz, a distância entre a árvore e a rua e a iluminação que realçava a cena. Blake e Ryan conversavam entre si com vozes baixas, mas cheias de arrogância. "Vamos fazê-la pagar pelo que fez", Blake sussurrou, sem olhar para Victoria. "Ela não vai conseguir dizer nada", acrescentou Ryan, satisfeito. Victoria percebeu que eles não sabiam nada sobre sua verdadeira identidade. Eles não sabiam que ela era uma mulher influente, dona de Harris Enterprises, engajada em obras de caridade.
Respeitado por todos em Avembrook, a ignorância deles era sua força. Ela também avistou alguns transeuntes curiosos observando a cena à distância, hesitantes em intervir. Uma senhora idosa estava sentada em um banco, agarrando sua bolsa em choque. Um jovem passava com seu cachorro e diminuiu o passo, claramente sem saber o que fazer. Vitória ficou em silêncio, mas sua mente estava trabalhando. Cada testemunha em potencial, cada detalhe visual e sonoro, poderia se tornar prova contra aqueles homens. Apesar da dor nos braços e da tensão nas costas, ela permaneceu estoica. Seu olhar estava fixo nos policiais, sua postura ereta, sua mente focada. Ela sabia que ceder ao medo provaria que eles estavam certos. A verdadeira resiliência, disse a si mesma, vinha do autocontrole e da paciência. Esse momento de suspensão, considerado tortura pela polícia, tornou-se uma oportunidade para Vitória demonstrar sua força interior. Ela não era apenas vítima de uma injustiça. Era uma observadora, uma estrategista pronta para transformar essa humilhação em verdade e justiça. Vitória permaneceu suspensa na árvore, silenciosa, mas atenta. Cada som ao seu redor era amplificado pelo silêncio do parque. O farfalhar das folhas, o clique da trava do portão na entrada do parque, tudo assumia uma dimensão dramática. De repente, o clique de um celular ecoou no ar. Um jovem, Marcus Green, estava passando com seu cachorro e parou a poucos metros de distância, com os olhos arregalados de descrença. Ele apontou o celular para a cena e começou a filmar. Ei! O que você está fazendo com aquela mulher? Gritou ele, sua voz ecoando pela noite. Blake e Ryan se viraram abruptamente surpresos com a intervenção. Blake, com o rosto vermelho de irritação, disse: "Não é da sua conta, garoto. Sai da frente." Marcus não recuou. Pelo contrário, deu um passo determinado para a frente. "Estou filmando. Você está abusando do seu poder. Solte-a imediatamente." Vitória, apesar da situação, sorriu discretamente. A presença de Marcus e sua decisão de filmar alteraram o equilíbrio de poder. A polícia, acostumada à obediência e ao silêncio das testemunhas, agora se via exposta. Cada gesto era registrado, cada palavra podia ser usada como prova. "É melhor você ir embora antes que isso fique perigoso para você", Ryan alertou, visivelmente irritado. Mas Marcus não se moveu. Continuou filmando, capturando o rosto calmo de Vitória e a arrogância dos policiais. As sombras projetadas pelos postes de luz davam à cena uma sensação quase teatral, reforçando o efeito dramático. Vitória sentiu uma onda de esperança. A presença de Marcos significava que a verdade agora tinha uma testemunha ativa. Este simples ato de coragem logo mudaria a situação. Ela sabia que mesmo pendurada naquela árvore não estava sozinha. A resistência às vezes vinha dos outros, às vezes de dentro. Nas sombras do parque, a tensão aumentava. Os policiais, antes confiantes, começavam a sentir o peso do erro. E Vitória, com a dignidade intacta, sabia que aquele era apenas o começo da reviravolta. Vitória respirou fundo, sentindo o cansaço nos braços, mas recusando-se a ceder ao pânico. Ela sabia que havia chegado a hora de retomar o controle, não pela força, mas pela verdade. "Senhores", ela começou com a voz calma, mas firme, ecoando pelo parque silencioso. "Acredito que houve um grande erro. Estou Vitória Harris, dono de Harris Enterprises, e ativo nesta comunidade há anos. Você provavelmente me conhece de vista, mas aparentemente não o suficiente para reconhecer quem eu realmente sou." Blake e Ryan trocaram um olhar incrédulo. Seus olhos percorreram o rosto dela, depois suas roupas elegantes e finalmente reconheceram o nome. Era impossível. Aquela mulher humilde, porém elegante, era a mesma que tinham visto nos jornais locais, a mesma que havia concedido bolsas de estudo para jovens, apoiado instituições de caridade e organizado projetos comunitários em Avembrook. "Oh, o quê?" Blake gaguejou, as palavras ficando presas na garganta. Vitória continua imperturbável. "Você me pendurou em uma árvore e me humilhou na frente de testemunhas, simplesmente porque achou que eu era um criminoso. Mas eu nunca cometi um crime. Você agiu com base em preconceitos e suposições, sem nem mesmo verificar minha identidade." Ryan olhou ao redor, sentindo a atenção dos transeuntes e o celular de Marcos apontado para eles. A cada segundo, cada detalhe do comportamento deles estava sendo registrado. O poder que eles pensavam ter estava se esvaindo. Vitória, apesar da dor física, demonstrou uma dignidade e confiança que fizeram os policiais se sentirem vulneráveis. A arrogância deles estava começando a ruir. O que eles pensavam ser um ato de justiça estava se transformando em humilhação pessoal. Ela continuou: "Você não sabia nada sobre mim, mas eu sei exatamente quem você é. E esse erro, essa violência gratuita, terá consequências.
Os transeuntes ao redor do parque cochichavam entre si. O jovem Marcos, ainda filmando, captou cada palavra, cada expressão dos policiais. A notícia se espalhou rapidamente e Blake e Ryan entenderam que estavam agora sob o escrutínio de toda a comunidade. Vitória não era apenas uma vítima. Ela havia se tornado uma força silenciosa, uma figura de verdade e dignidade, pronta para transformar a humilhação em uma lição de justiça. E naquela noite no parque de Avenbrough, as máscaras da arrogância começaram a cair. Assim que Vitória revelou sua identidade, a tensão no parque atingiu um nível quase palpável. O telefone de Vitória Marcos Green capturou cada momento, e já então, as primeiras notificações de compartilhamento começavam a aparecer. A cena viralizaria rapidamente. Blake e Ryan, que até então se deleitavam com a sensação de poder, sentiram a confiança ruir. Os espectadores, agora atentos, murmuravam entre si, alguns expressavam indignação, outros admiração por Vitória. Mesmo no aparente silêncio, o julgamento coletivo pesava sobre os ombros dos policiais. Marcos, com o telefone ainda levantado, deu um passo firme à frente. Viu? Todo mundo vai saber o que você fez. Liberte ela. Vitória, apesar da dor nos braços e da tensão nos ombros, mantinha a cabeça erguida. Seu olhar era firme, confiante, quase sereno. Ela sabia que a humilhação brutal e injusta que sofria estava sendo usada contra aqueles que a haviam causado. As primeiras notificações nas redes sociais começaram a aparecer. Amigos, vizinhos e colegas de Vitória comentaram no vídeo ao vivo. Como a polícia pode agir assim? É Vitória Harris. Isso não é justo. As reações indignadas se multiplicaram em uma velocidade vertiginosa. Blake olhou para o telefone e empalideceu. O poder que ele pensava possuir estava escapando por entre seus dedos. Ryan tentou se recompor, mas sua voz tremia. Nós pensamos que você era uma criminosa? Vitória a interrompeu friamente. Você confundiu sua imaginação com a realidade. E agora é a responsável por essa humilhação. O parque, antes silencioso e cúmplice, agora testemunhava uma reviravolta. Os transeuntes, inspirados pela coragem de Vitória e pela ousadia de Marcos, começaram a filmar, tirar fotos e demonstrar apoio. Cada gesto de apoio amplificava o efeito viral da cena. Vitória sentiu uma onda de silenciosa satisfação. Ela não estava se regozijando com a situação dos policiais. Estava simplesmente saboreando o poder da verdade e da dignidade. O que começara como uma humilhação para ela agora se tornará um lembrete gritante para Blake e Ryan. Ignorância e brutalidade tinham seus limites. E a verdade sempre aparecia. Quando a tensão atingiu o auge e os transeuntes cercaram o parque, uma viatura policial acelerou. Chefe Thomas Reynolds, o respeitado chefe da polícia de Avenbrough, saiu rapidamente do veículo, parecendo sério e determinado. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou em voz alta, seguido imediatamente pelo silêncio da polícia e das testemunhas. Blake e Ryan, surpresos, gaguejaram desculpas confusas. Nós pensamos. Não quero ouvir nada agora, interrompeu Thomas, encarando-os com firmeza. Desamarre-a imediatamente. Vitória foi libertada da árvore. Seus braços estavam doloridos, a pele levemente marcada pela corda e pela madeira, mas sua postura permaneceu ereta e digna. Ela respirou fundo, recuperando sua liberdade e mantendo a calma. O chefe Reynolds virou-se para Blake e Ryan. Você me seguirá até a delegacia para uma investigação completa sobre sua conduta. Você agiu com preconceito e abusou de sua autoridade. A polícia, agora ciente da gravidade do erro, não sabia mais a quem recorrer. Os olhares acusadores das testemunhas, somados ao vídeo divulgado por Marcos, as deixaram ainda mais vulneráveis. Vitória, cercada por Marcos e pelos transeuntes que a apoiavam, sentiu uma mistura de alívio e satisfação silenciosa. A cidade, que havia testemunhado a humilhação que ela sofreu, agora via a completa reversão da situação. Obrigada, chefe Reynolds, disse ela calmamente, pela sua intervenção. Mas espero que este incidente sirva de lição, não apenas para estes policiais, mas para toda a força policial. A justiça deve prevalecer sobre o preconceito. Thomas assentiu, sabendo que este caso não seria apenas uma questão disciplinar, mas um sinal poderoso para a comunidade de Avenbrough. A verdade e a dignidade tinham um peso que não podia ser ignorado. Enquanto os policiais eram escoltados para fora do parque, os transeuntes aplaudiram Vitória gentilmente, reconhecendo sua força e calma em uma situação que poderia ter se tornado desastrosa. Naquela noite, a cidade testemunhou uma lição de coragem e justiça. Assim que Vitória retornou à terra firme, o parque, antes silencioso, transformou-se em um vibrante espaço de solidariedade.
Os transeuntes, inspirados por sua calma e coragem, reuniram-se ao seu redor, formando um círculo protetor. Os smartphones permaneceram erguidos, capturando cada detalhe, cada olhar, cada palavra. Os vizinhos começaram a cochichar entre si, trocando informações sobre Vitória e relembrando as muitas coisas que ela havia feito pela cidade. Alguns mencionaram as bolsas de estudo para jovens carentes, outros seus programas de auxílio a famílias em dificuldades. Seu nome agora ressoava com respeito e admiração. Marcus Green, ainda filmando, sentiu-se galvanizado pela energia coletiva. Ele continuou a transmitir a cena ao vivo nas redes sociais, e logo o vídeo alcançou centenas, depois milhares de pessoas. Os comentários choveram. Isso é vergonhoso. Vitória Harris é uma heroína. Como a polícia pode agir assim? Vitória, apesar do cansaço, permaneceu ereta e digna. Ela não estava se regozijando com o constrangimento dos policiais, mas sabia que a arrogância deles havia sido exposta e a verdade começava a emergir. Seu olhar encontrou o de Marcus, e um leve sorriso de reconhecimento passou entre eles. Logo, outros vizinhos e amigos de Vitória chegaram ao local, trazendo cobertores, água e apoio moral. Alguns seguravam cartazes improvisados: Justiça para Vitória. Não ao abuso de poder. A comunidade de Avenbrough, antes silenciosa diante das tensões raciais, agora se levantava para denunciar a injustiça. Vitória falou, sua voz clara e comedida, levada pela multidão atenta. Obrigado a todos e cada um de vocês. O que vocês veem aqui não é apenas a minha luta. É a luta de toda a comunidade. Juntos devemos lembrar que ninguém deve ser humilhado ou punido por quem é. Dignidade e justiça são para todos. Os aplausos irromperam, genuínos e calorosos. O medo inicial de Vitória havia se transformado em uma energia coletiva, uma força que transcenderia a noite escura e levaria uma mensagem poderosa para toda a cidade. Neste parque de Avenbrough, a vergonha dos policiais foi substituída pela luz da verdade. Vitória, cercada por sua comunidade, entendeu que esse apoio seria o pilar da justiça que viria. Na manhã seguinte, a cidade de Avenbrough estava empolvorosa. O vídeo de Vitória pendurada na árvore viralizou nas redes sociais, gerando indignação e debate em toda a comunidade. Jornais locais manchetearam: Injustiça policial, Vitória Harris humilhada em Avenbrough. Eles têm delegacias de polícia. Blake Carter e Ryan Matthews foram questionados pelo departamento interno. O chefe Thomas Reynolds, implacável, garantiu que cada detalhe fosse anotado. Os policiais, antes arrogantes, estavam agora nervosos, cientes de que suas ações seriam examinadas de perto. Enquanto isso, Vitória, cercada por seu advogado Jonathan Pierce, preparou sua defesa e documentou os eventos. Cada depoimento, cada vídeo, cada foto tirada por Marcus e pelos presentes tornou-se prova irrefutável do abuso de poder de que ela havia sido vítima. Jonathan falou seriamente: o que temos aqui é um caso claro de injustiça e discriminação. Usaremos todas as evidências disponíveis para garantir que Vitória receba justiça. E garantiremos que tais ações não se repitam. Vitória, embora permanecesse concentrada, sentia uma satisfação silenciosa. A investigação exporia a verdade e destacaria a arrogância e o preconceito da polícia. Ela sabia que a batalha não se limitaria àquela noite no parque. Seria sobre mudar a percepção e a cultura da polícia em Avenbrough. Lá fora, a comunidade continuou a se mobilizar. Grupos se formaram para apoiar Vitória, organizar marchas pacíficas e conscientizar sobre abusos de poder. Cada ligação, cada compartilhamento do vídeo aumentava a pressão sobre as autoridades. Em seu escritório, Vitória observou as notificações rolando em seu celular e sorriu suavemente. Ela sabia que a verdade estava do seu lado. O que começara como uma humilhação brutal estava se transformando em uma vitória para ela e para toda a comunidade. O caminho para a justiça estava apenas começando, e Vitória estava pronta para percorrê-lo com determinação e dignidade, sabendo que este caso deixaria uma marca duradoura em Avenbrough. Poucos dias depois, a pressão pública sobre o Departamento de Polícia Avenbrough atingiu seu ápice. Os vídeos, artigos e depoimentos geraram uma comoção nacional. Blake Carter e Ryan Matthews, agora isolados e humilhados, foram convocados para uma declaração pública sob o olhar atento da mídia e da comunidade. Vitória ficou de lado, cercada por seu advogado Jonathan Pierce e alguns membros de sua comunidade. Sua calma e dignidade impressionaram a todos. Ela não tinha desejo de vingança pública, mas queria garantir que a verdade fosse ouvida e que a justiça fosse feita. No pódio improvisado em frente à delegacia, Blake falou, tremendo: Eu quero me desculpar com Vitória Harris. Agimos de forma inadequada e deixamos nossos preconceitos guiarem nossas ações.
Ryan, ainda mais desconfortável, acrescentou com a voz fraca. Sinto muito pelo nosso comportamento. Demonstramos falta de discernimento e abuso de poder. A multidão ficou em silêncio por um momento, ponderando cada palavra. Vitória, com um leve aceno de cabeça, ouviu atentamente. Seus olhos refletiam a força silenciosa de alguém que sabia que o verdadeiro poder reside na dignidade e na verdade. Após a declaração dos policiais, Vitória se adiantou e falou: agradecemos suas desculpas. Mas elas não são suficientes. Esta situação deve nos lembrar que o preconceito e o abuso de poder têm consequências. Precisamos aprender, melhorar e proteger aqueles que são vulneráveis. Justiça não se resume a palavras, ela deve se traduzir em ações concretas. Aplausos irromperam de transeuntes e jornalistas. Vitória havia transformado aquele momento de humilhação em uma poderosa mensagem de dignidade e responsabilidade. Nos dias seguintes, o Departamento de Polícia anunciou treinamento obrigatório contra racismo e preconceito para todos os policiais. Blake e Ryan foram suspensos e enfrentaram uma investigação disciplinar completa. A comunidade de Avembroa, inspirada pela coragem de Vitória, sentiu que a justiça finalmente havia sido feita. Vitória, com sua força silenciosa, sabia que aquela vitória não era apenas para ela, mas para todos aqueles que haviam sido vítimas de injustiça e ignorância. Seu nome, agora associado à resiliência e à verdade, ressoou por toda a cidade como um símbolo de dignidade e coragem. Algumas semanas após o incidente, Avembroa parecia transformada. A história de Vitória Harris, enforcada em uma árvore por policiais que desconheciam sua identidade, espalhou-se pela cidade e além. Veículos de comunicação locais e nacionais cobriram o caso, destacando não apenas a injustiça que ela havia sofrido, mas também sua incrível força e dignidade. Vitória continuou seu trabalho em Harris Enterprises e em sua fundação de caridade, mas agora com maior reconhecimento e respeito. Sua voz foi ouvida, e ela se tornou um símbolo vivo de resistência contra o preconceito e o abuso de poder. O Departamento de Polícia havia implementado um novo treinamento antirracismo e antipreconceito. E os policiais Blake Carter e Ryan Matthews estavam sob extensa investigação disciplinar. A cidade inteira, chocada com a arrogância inicial dos policiais, encontrou no exemplo de Vitória uma lição de coragem e justiça. Em uma cerimônia no parque onde tudo começou, Marcus Green foi convidado a compartilhar sua história sobre seu papel no lançamento do vídeo. A comunidade aplaudiu Vitória calorosamente, cercada por vizinhos, amigos e colegas. Ela falou com calma e autoridade. Não foi só a minha luta. Foi a luta de toda a nossa comunidade por dignidade, por justiça e pela verdade. Nunca se esqueçam de que a verdadeira força não reside no medo ou na humilhação, mas na paciência, na coragem e na solidariedade. O parque, outrora testemunha de uma injustiça que poderia ter destruído uma vida, era agora um símbolo de triunfo e transformação. As árvores, os postes de luz e os caminhos silenciosos pareciam respirar com a comunidade, lembrando a todos que dignidade e justiça são valores que transcendem o medo e a ignorância. Vitória, parada no meio da multidão, olhou para o parque e sorriu suavemente. O medo e a dor daquela noite se tornaram forças que mudaram a cidade e fortaleceram os laços entre seus habitantes. Avembroa aprendeu uma lição duradoura. A verdade e a coragem sempre triunfam, e uma única pessoa íntegra pode inspirar uma comunidade inteira. A cidade aprendeu a lição, e Vitória Harris, por meio de sua coragem e dignidade, se tornou símbolo dessa mudança.